Iniciando o programa deste 20 de abril, damos as boas-vindas a todos. Na nossa pauta, nós temos no tema livre comentários sobre pobreza de espírito. Reflexão importante para todos nós, para, mediante um processo do autoconhecimento, avaliarmos como está realmente o nosso verdadeiro patrimônio. Estamos melhorando, estamos progredindo, ou continuamos indigentes da alma e, pior, indiferente às suas carências? O que fazer? Como fazer para adquirir os tesouros do céu, conforme as palavras de Jesus? Completa o nosso programa de hoje. Os quadros do Espiritismo respondem uma questão esclarecedora da doutrina espírita sobre a Bíblia e o abraço fraterno da semana, que vai para uma adolescente que literalmente deu a vida, sua vida, pela do irmão de 4 anos num incêndio. Com vocês, Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o tema livre de hoje e vamos falar sobre pobreza de espírito. Estou aqui com a Rose e com o Oscar para nos acompanhar nessa conversa e eu colocar assim de antemão que vamos tratar aqui não no sentido, pobreza de espírito, não no sentido evangélico. Ou seja, Jesus dizia que o pobre de espírito é a pessoa humilde, é a pessoa simples. Uma virtude. Uma virtude. Nós aqui vamos usar o termo corriqueiro, digamos assim, como falta de qualidades morais, principalmente. Né? A gente vai elencar então aqui alguns comportamentos que caracterizam essas deficiências morais e tentar demonstrar, né, Rose e Oscar, o quanto elas são prejudiciais à nossa saúde espiritual, podemos dizer assim, né? E, consequentemente, quanto que eles atrasam o nosso progresso espiritual, né? Que é uma das coisas mais importantes. Então, para a gente não perder tempo e procurarmos fazer uma coisa bem objetiva, eu vou pedir lá para o Oscar falar sobre o ciúme, ou, mais precisamente, sobre a pessoa ciumenta. Que tipo de prejuízo traz isso aí para a vida espiritual? O que significa? A pessoa ciumenta é caracterizado como? É um pouquinho de psicologia aí, mas espiritualmente dá para explicar também, né? Nós temos que lembrar que ninguém é de ninguém. E o ciumento, principalmente, qual que é a característica dele? Acreditar que ele tem posse sobre uma outra pessoa. Mas nós somos espíritos, cada um tem o seu caminho a seguir. Ninguém pode ser proprietário do outro. E se você está fazendo essa alencagem, está tornando esse indivíduo como sendo seu, você está deixando ele progredir, está deixando dele progredir e você também. E isso é um atraso prejudicial para o espírito. Você acha que... porque o ciúme está muito atrelado as paixões terrenas, né? As paixões, sim. Exatamente, paixões descontroladas, sim, né? Sim. Especialmente porque a paixão ela até pode ser uma alavanca de progresso. Até no Livro dos Espíritos fala-se isso, que pode ser comparado a um pônei, a um cavalo. Quando domesticado, ele é muito útil, mas chucro ele pode causar até acidentes, né? Então, o ciumento ama a si mesmo, ele não ama o outro, né? Sim. Eu acho que é bem por aí. Então, na verdade, até acho que ele não consegue encontrar no outro as qualidades que ele gostaria de encontrar nele mesmo. Que aí ele começa a terceirizar o problema que é dele. Então, vamos enfatizar aqui o nosso foco, né? Pobreza de espírito. Realmente, infelizmente, gente, né? A gente conhece, né? E ouve e assiste pela mídia, enfim, fica sabendo hoje em dia está, porque mudou a lei, então a questão do feminicídio, por exemplo, a gente fica surpreso com tantas tragédias, com tantos crimes passionais, né? Motivado por um sentimento que realmente demonstra o quanto essa pessoa, infelizmente, está imatura, pelo menos, não é, Rose? Não sabe amar ainda, né? Ela procura o próprio prazer na posse alheia.
Então ela tem um sentimento que nem é de amor elevado, né? Mas é um sentimento egoístico, a favor de si mesma. Eu não amo o outro, porque se amasse o outro, libertava. E quem é liberto e bem tratado, não foge. Já que você está com a palavra, continue, por favor. Não sobre ciúme, não sou Falando, ciumenta. não, mas agora já é um outro tema, né? Uma outra demonstração de deficiência moral, de carência de valores do espírito, né? O indivíduo que é intrigante, que é aquela pessoa que às vezes maledicente, fofoqueiro, que sempre está procurando ver o circo pegar fogo, o difamador, está tudo atrelado aí. Rose, fala um pouquinho sobre isso. Olha, esse é um tema gravíssimo, gravíssimo. Ninguém está livre, né, de ser alvo ou de até inadvertidamente repetir uma calúnia, uma difamação, se não tiver o cuidado devido. E não é um tema que atinge apenas as pessoas consideradas de má vida. Nós vemos nos templos religiosos, nas nossas instituições, a calúnia, a difamação graçando pela invigilância ou imaturidade de alguns e, certamente, pela invigilância daqueles que acolhem e repetem. O que o caluniador, o difamador, né, aquele intrigante, ele faz? Ele se sente tão pequeno que ele precisa diminuir o outro para se sentir maior. Aquele que não sabe da sua condição de ser filho de Deus, destinado à perfeição, à beleza, ao amor, ainda que estejamos a caminho, longe de atingirmos as finalidades máximas da vida. Aquele que não ama a si mesmo, às vezes se sente tão pequeno, tão diminuído, que procura rebaixar aquele que consegue atingir qualquer pequeno patamar de realização. Ninguém passa na terra imune à calúnia, à intriga, à maledicência. Principalmente se procura fazer diferença, se procura agir corretamente. Dificilmente intrigam, caluniam ou são maledicentes a respeito de pessoas de má vida. As fofocas que correm nos nossos templos, especialmente, são a respeito das pessoas que procuram levar a vida com correção. Isso. Né? Por quê? Porque as realizações pequenas que os outros atingem incomodam aquele que se sente inferior. Isso está dentro do que o inveja, que também é um dos assuntos aqui. Com certeza. E às vezes, o que nós fazemos, até na casa espírita, em vez de rechaçarmos completamente esse tipo de comportamento, nos sentimos lisonjeados por sermos alvos daquelas confidências escabrosas sobre a vida alheia, mesmo que tomemos o cuidado de não a repetirmos. A calúnia, a maledicência, a difamação é sombra. Sombra só se esbate com a luz. O que é preciso? Menos covardia. Precisa coragem de enfrentar aqueles que são responsáveis pelas nossas instituições, especialmente, e esclarecer o assunto com a dignidade e a publicidade necessária para que não pairem dúvidas sobre aquele que é caluniado, que vê ao redor de si os rostos se fecharem, as mãos se retraírem, que quando busca aqueles que antes compartilhavam da sua amizade, confiança e alegria, vê rostos estranhos e fechados, como nos diz o Evangelho, pela ação insidiosa do caluniador, que é tanto mais prejudicial, quanto mais dissimulado e astucioso e inteligente é. Então, a calúnia atrela aquele que a propaga, aquele que a acolhe, aquele que não a esclarece e aquele que a criou em laços escuros de sombra, que às vezes os aprisionam por muito tempo. É ligação com a sombra. Oscar, quais seriam, né, as implicações, qual é a situação daquela pessoa que alimenta dos sentimentos mais pesados, né, termo que a gente pode usar, porque não se pode pesar, mas a pessoa às vezes até sente um verdadeiro, a vítima, né, o alvo dessas pessoas, pessoa que odeia. É um sentimento muito triste, muito pesado, né? A pessoa que tem ódio, ela carrega em si um magnetismo muito forte e negativo. E ela acaba encaminhando isso para a sua vítima, para aquele indivíduo lá que é o foco dela. E é muito triste isso. É muito triste isso porque você imagine que tudo aquilo que nós propagamos em relação ao outro, em direção ao outro, é nosso. Um dia ele vai voltar para nós. Se eu propago amor, eu receberei amor.
Se eu propago ódio, eu também receberei ódio. Então toda essa energia negativa, esse peso que eu encaminho, ele acaba acumulando para mim também. Então isso é muito triste, porque em vez de você ter uma ascensão no plano espiritual, você acaba cada vez mais ficando no nível ou até abaixo dele. Você começa a, em vez de subir, começa a descer. Não que não existe retrogradação na escala evolutiva, mas ainda assim, se você não busca evoluir, esses sentimentos baixos que você está nesse momento, né, tendo, você acaba estacionando ou até evoluindo. E o ódio escraviza, né? Porque é uma paixão sim. violenta. A pessoa, exatamente, a pessoa fica algemada, né? Ela, são vários termos que definem bem a situação. Realmente escraviza, algema a vítima, né? E às vezes há reciprocidade. E outra, eu estava lembrando aqui, enquanto o Oscar falava, textualmente eu não sei, mas é uma frase não sei se do mentor Emmanuel, do Chico Xavier, do próprio Chico, que ele... Porque daí tem o lado inverso, que a gente vai discorrer depois, que ele diz mais ou menos o seguinte, que a pessoa que doa flores, dá flores, a privilegiada a ter algum benefício é ela própria, porque o perfume permanece nas mãos dela, de quem oferta. Sim. O ódio é a mesma coisa, então se você, da qualidade daquilo que você dá às pessoas, você é o primeiro a receber. Sim. Não precisa nem bater na parede e voltar pela lei de causa e efeito. Você já no momento que doa, seja a coisa boa ou coisa ruim, você já sente o efeito, né? Gente, nós vamos para um rápido intervalo, em 30 segundos a gente está de volta, tá bom? A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, nós gostaríamos de fazer um convite para vocês comparecerem e participarem da 14ª Feira Cultural do Livro Espírita. Vai ser realizada no dia 4 de maio, das 14h30 às 18h30. Nós, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, também nos faremos presentes, estaremos participando com comercialização de livros. E nós, pessoalmente, também estaremos por lá autografando os nossos títulos. O endereço é a Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, na Rua Nunes Machado, 1667. Então fica aí o nosso convite, é uma bela oportunidade de vocês entrarem em contato com a literatura espírita e estaremos lá à disposição de todos vocês. Ok? Muito obrigado. Amigos, estamos de volta. Nosso tema livre falando hoje sobre pobreza de espírito. Diferente. Rose, e a inveja, que tipo de sentimento é? O que acarreta para aquela pessoa que cultiva a inveja? A inveja é um castigo terrível, em primeiro lugar, para o próprio invejoso. Ele arde o tempo inteiro insatisfeito, não vive plenamente, está sempre preocupado com o que o outro tem. Então ele vive voltado para as realizações alheias, medindo o progresso do seu próximo e esquece-se de si mesmo. A inveja, para mim, é uma característica negativa do desmemoriado ou do ignorante. Ele não lembra que é filho de Deus, destinado à perfeição, que tem qualidades, que tem capacidade de amar, de construir, de crescer. E se preocupa com o sucesso alheio. Por quê? Porque não reconhece ainda a sua própria capacidade de transcender, de crescer. Não tem a consciência, pode ter até a informação, mas não tem a consciência de que é destinada à beleza, à perfeição e ao amor. Então a inveja é sempre fruto da ignorância, fruto do desconhecimento do valor pessoal, do valor próprio. E se preocupa mais com a vida alheia que com a sua própria realização, desperdiçando o prazer de estar vivo. Eu acho que, até complementando um pouquinho, me permitam, né? Passa também, Rose e Oscar, a inveja
por uma questão de incompetência. A pessoa ela fica um tanto quanto despeitada, ou porque ela simplesmente não se dedica o suficiente para conseguir o que o vizinho consegue, o colega de trabalho, na carreira profissional e tudo, né? Então ele não se empenha e obviamente que não fica satisfeito de ver o progresso do outro. Então junta as duas coisas, a incompetência, é falta de capacidade mesmo, aliado a uma preguiça, a um sentimento de despeito. Agora, Oscar, os espíritos nos dizem que as duas maiores chagas morais do ser humano é o orgulho e o egoísmo. Para sintetizar, o egoísmo, vamos ficar só com o egoísmo. Por que ele causa tanto mal? Porque você quer que o mundo gire em torno de si. E, na verdade, não é isso. O Evangelho nos traz que a melhor das qualidades seria a humildade, totalmente contrário ao egoísmo. E ainda o que nós vemos no dia a dia, ao redor, no mundo atual hoje, é o inverso, é o egoísmo dominando. As pessoas querendo tudo para si e não desejando, aliás, desejam às vezes até o mal para o vizinho, mas nunca estão desejando o bem. Então esse egoísmo, ele é uma chaga realmente prejudicial para toda a humanidade. Os espíritos dizem que o egoísmo é a fonte primária, digamos, de todas as demais deficiências, né? Sim. As injustiças sociais, as diferenças de oportunidades, os conflitos afetivos, tudo passa pelo egoísmo, né? A gente poderia fazer elencar uma porção um grande número de situações. Pois, nosso tempo está curto e eu preciso que você seja breve. E em relação às pessoas rancorosas e vingativas, porque o rancoroso não necessariamente é vingativo. Ele guarda a mágoa, ele guarda o sentimento, ele não perdoa, mas ele não age, ele é passivo. Agora o vingativo não, ele ainda parte para desforo. Por favor. O que é, né, a nossa necessidade da vingança que nasce do rancor alimentado muitas vezes? Ela é também um menosprezo pela nossa capacidade de amar, de construir alguma coisa boa. Por quê? Nós temos na nossa vida centenas de acontecimentos, alguns bons, outros maus. Muitas vezes exigimos do outro uma atitude que o outro escolheu não nos dar e guardamos rancor e raiva, temos desejo de vingança por causa disso. Podemos culpar o outro por ter escolhas diferentes da que nós desejaríamos, mesmo que nos atinjam? Não. Ele está no seu processo evolutivo, vai responder por ele, um dia vai despertar. A pessoa que é voltada para si mesma, que se valoriza, que ama a Deus, reconhece a igualdade entre as pessoas, reconhece as deficiências alheias como reconhece as próprias e sabe que é o tempo que nos diferencia nessa escala evolutiva, além de um certo grau de esforço. Portanto, não vai condenar a atitude alheia mantendo rancor ou o desejo de vingança, se sabe da sua própria destinação espiritual. O que nós precisamos é refletir, como disse Jesus, que não somos pequenos, que nós somos grandes. Então, a atitude alheia negativa não pode nos derrubar, não pode nos atingir e não merece da nossa parte, senão o pensamento de que aquela atitude é transitória, porque aquela criatura que hoje nos fere também vai ser um irmão nosso unido em Deus. E uma coisa importante aí que a gente tem que lembrar de uma receita mágica, né? Coloque-se no lugar do outro. Ah, sim. Né? Se você fizer isso, você vai ver quanto é triste, é deprimente, odiar, ser invejoso, rancoroso, vingativo. Você gostaria, se a situação fosse inversa, né? Que as pessoas cultivassem esse tipo de sentimento em relação à tua pessoa, que procurassem atrapalhar, que fofocassem no ambiente de trabalho, ou na família. Na família tem muita fofoca, como tem. Nossa. Né? As maledicências, quer dizer, todo tipo de As coisa. As famílias são todas iguais. Se você não gosta... Só muda o endereço. Espírita não pode alimentar, pelo menos. Mas a gente faz, em maior ou menor grau, nós não estamos imunes. Cristão, né? Não, ou qualquer... Aí que está. Por isso que a gente está insistindo aqui nessa tecla de pobreza de espírito. Procure se enriquecer. Você sabe, Wilson, procure cultivar as virtudes opostas a tudo aquilo que a gente falou. Você sabe, Wilson, que se as pessoas começassem a se preocupar com o outro, a respeitar o outro, tudo isso seria diferente. Porque você percebe que nós estamos vivendo num tempo onde parece que as coisas estão invertidas.
O que é certo hoje é errado e o que é errado está se tornando certo. É verdade. Então, se você se tornasse... O padrão moral parece que virou modismo. virou de isso. ponta cabeça. Exatamente. Então, à medida que você começa a se preocupar com o teu companheiro, com o teu vizinho, com o teu amigo, as coisas começam a ficar diferentes. Se cada um fizer a sua parte... Se preocupar beneficamente. Lógico. Lógico, exatamente. É verdade, senão... Tem muito que cuida mais da vida alheia do que da própria, mas Tem que amar a si só para mesmo, ver o aspecto negativo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você Pronto. te Tá na lei, ama, tá na lei. essas deficiências você vai fazendo esforço e vai abandonando, porque você está focado em coisas boas. É isso aí. Então, nosso programa continua com os demais quadros e desde já estamos gratos pela audiência de vocês, pela paciência de nos ouvir. Tomara que todos nós possamos aprender com essas ideias e nos melhorar no dia a dia. Caros amigos, no quadro Espiritismo Responde, estamos com a seguinte questão. O que o Espiritismo pensa sobre a Bíblia? Bom, o Espiritismo, os espíritas, de forma geral, respeitam muito a Bíblia. Mesmo porque o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca ali os 10 mandamentos, que foram os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no monte. E ele traz ali os 10 mandamentos do Decálogo e explica a cada um destes mandamentos. Então, nós espíritas respeitamos muito a Bíblia, mesmo porque muito do que tem no Espiritismo hoje também está dentro da Bíblia. Agora, o que é a Bíblia? Então, como é que a gente entende a Bíblia? A Bíblia, ela é um livro histórico, porque ela vai narrar ali, no primeiro momento, aquela saga do povo judeu quando se libertou do Egito. Então, a Bíblia, ela é um livro histórico, ela não deixa de contar uma parte da história. Ela também é um código de conduta, porque nós vamos encontrar na Bíblia, além dos 10 mandamentos, nós vamos encontrar depois, num outro momento, as leis de Moisés, o que Moisés colocou ali como conduta para aquele povo que caminhava no deserto. E também nós podemos dizer que a Bíblia é um livro simbólico, porque muito do que tem ali é por simbologia. E há necessidade também de uma reflexão um pouco mais aprofundada para nós compreendermos aquelas passagens que têm ali, principalmente no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos ali, por exemplo, o livro de Jó, que nós vamos ler o livro de Jó, e que fala ali que o demônio tentou o Jó e falou para Deus, conversava com Deus, falando que ele só é fiel a você porque você dá tudo para ele. E aí, então, quero ver se você tirar tudo dele, se ele vai continuar sendo fiel a você. E aí, então, Deus vai lá e tira tudo de Jó, e Jó passa por um monte de situações difíceis, né? Poxa, isso é uma simbologia, isso é uma metáfora contada para nos falar a respeito também de resignação, de paciência, de tolerância e da fé no Criador. Eu costumo dizer que as pessoas que passam por dificuldades na sua vida vão ler o livro de Jó. Pega a Bíblia e vai ler o livro de Jó, que aquilo ali é uma lição de vida para cada um de nós. Ou você que é espírita, você pode também pegar aquele livro... Poxa, me fugiu o nome dele agora, perdão. Renúncia, né? Que também vai trazer ali uma história muito interessante a respeito de resignação, de fé, de tolerância. Então a Bíblia ela é também um livro simbólico neste sentido. E aí nós vamos encontrar na Bíblia, no seu primeiro livro, que é o Gênesis, que vai tratar da origem do mundo e do homem. Isso também está muito dentro da questão simbólica. O segundo livro, que é o Êxodo, ele vai narrar a fuga dos judeus do cativeiro do Egito. O terceiro livro, que é o Levítico, ele trata das
práticas sacerdotais. O quarto livro, que é o livro de Números, traz o recenseamento do povo judeu. E o quinto livro, que é o Deuteronômio, que vai trazer os discursos de Moisés e o código de leis familiares, civis e militares. Esse é o Antigo Testamento. Então percebam que ele traz aí uma série de conduta, uma série de simbologias para você, de metáforas, para nós refletirmos. E depois a Bíblia ainda é composta do Novo Testamento, que é onde que traz os ensinamentos do Cristo. Traz ali, desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, como se diz, né, dentro das outras correntes, das outras religiões cristãs. Então traz ali todo o ensinamento, a moral do Cristo. Então nós, espíritas, respeitamos sim muito a Bíblia, porque traz muito ensinamento ali para nós refletirmos. Esperamos ter respondido essa questão e continue mandando as suas perguntas para o e-mail que aparece na tela aqui embaixo. Acessem também a nossa página no Facebook, que é os Divulgadores do Espiritismo. Daí você vai encontrar a página da AD lá. Muito obrigado, muita paz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Prezados amigos, nós gostaríamos de fazer um convite para vocês comparecerem e participarem da 14ª Feira Cultural do Livro Espírita. Vai ser realizada no dia 4 de maio, das 14h30 às 18h30. Nós, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, também nos faremos presentes, estaremos participando com comercialização de livros e nós, pessoalmente, também estaremos por lá autografando os nossos títulos. O endereço é a Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, na Rua Nunes Machado, 1667. Então fica aí o nosso convite, é uma bela oportunidade de vocês entrarem em contato com a literatura espírita e estaremos lá à disposição de todos vocês, ok? Muito obrigado. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado, Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para o clarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br.